Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite a todos, pessoal que está entrando aí na live. A gente vai falar mais um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pobres e Espíritos. E para a gente começar aqui, a gente vai fazer, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazer o Gotas de Paz. Beleza, Oswaldo? Sim. Vamos lá. Mensagem 24. Afinidade nos une. A afinidade é um sentimento que nos une ao outro, onde temos a cumplicidade de pensamentos e sentimentos. Quantas vezes nos encontramos com alguém na caminhada da vida e logo nos sentimos bem de compartilhar nossos sentimentos e nossos segredos mais íntimos? Está caracterizada aí a afinidade. Somos atraídos pelo pensamento e pelo modo de ver as coisas. Nos sentimos seguros uns com os outros. A afinidade é gerida pelos mesmos ideais e pelo carinho mútuo entre as pessoas. Lembramos que a afinidade não tem nada a ver com atração física, vai muito além da matéria, porque a atração física é comandada pelas leis da matéria, diferentemente da afinidade, que é comandada pelo sentimento. Quando encontramos alguém que tem interesses iguais aos nossos, as relações a sentimentos somos afins, temos a mesma sintonia e isso nada tem a ver com atração física. Uma é material e a outra é de ordem espiritual. Temos que ficar atentos quanto aos nossos pensamentos e sentimentos. Se estamos com pensamentos bons, encontraremos em nossa caminhada pessoas com os mesmos ideais e sentimentos que nós. Mas se tivermos sentimentos e pensamentos depressivos, angustiados e raivosos, com certeza atrairemos para nosso convívio o mesmo tipo de pessoas que nós. Vale lembrar que temos ao nosso lado o que pensamos e o que sentimos. Por isso a importância de estarmos sempre vigilantes quanto aos nossos sentimentos e o que queremos para nos acompanhar em nossa vida. Mensagem bonita, né? Muito bom. Cairia bem para aquele capítulo do Evangelho que fala de casamento, né? Separação, divórcio. Mas assim, é bem interessante que mostra bem a diferença de atração física e do real sentimento mesmo de afinidade, né? Isso nada tem a ver com sexo, com atração física, nada. É pura comunhão de almas, como se diz, né? Comunhão de espíritos. Espíritos que têm o mesmo pensamento, a mesma toada. É importante você se sintonizar e pensar de um modo bom, né? Procurar melhorar suas virtudes para que você encontre pessoas com a mesma sintonia de pensamento, né? Ele diz aqui, né? Eu acho assim, você fala afinidade legal, né? A gente encontra as pessoas com as quais a gente tem a mesma afinidade. Isso continua no mundo espiritual. A gente vai continuar, né? O mundo espiritual, a amizade que a gente tinha, as pessoas com as quais a gente conviveu e gostou dessa convivência, né? E foi legal esse entendimento. Mas também mostra, né, de uma forma assim, até que a gente deve se preocupar a forma que a gente trata os pensamentos, né? Ali é dito para a gente vigilar, né? Ser Isso. vigilantes, que é aquilo que Jesus diz, orai e vigiai, evitar os pensamentos depressivos, angustiantes, né, de ódio, porque quando a gente vibra, né, faz essa vibração de ódio, de raiva, de xingar, de dizer palavrão, de dizer coisas ruins, a gente também atrai, né, diz ali, os espíritos, né, para nós, entendimento, as almas que pensam iguais também, né? E aí é difícil a gente viver uma vida legal quando a gente está pensando nisso, né? Atraindo esses seres, esses pensamentos, essas angústias, esses medos, o ódio. Por isso que Jesus pede para a gente orar, né? Pedir a Deus e vigiar, né? Para não deixar o pensamento fugir, o pensamento entrar em coisas ruins, em coisas erradas, em coisas que nos vão fazer mal. Então, as duas coisas, né? Almas afins se entendem, se gostam, se curtem, sem falou, né? Sem ser essa coisa do apego, sem ser a coisa
do sexo, mas também ruim quando o pensamento vai para um caminho diferente e ruim, né? Isso. Pensamento ruim Esse pensamento, atrai pessoas ruins também, né? Então, o sim. que a gente pode fazer é controlar o nosso pensamento, né? O pensamento dos outros não tem como. Então, hoje, você pensando coisa boa, você atrai coisa boa. Mais ou menos por aí, né? Sim, Vamos mudar isso, Oswaldo? vamos. Pode fazer oração, então, Então, por favor. então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Graças a Deus, é Jesus. Então, hoje a gente chega, depois de um ano, né? Um ano e algumas semanas, a gente chega no capítulo 7 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem Graças 26 a Deus. capítulos, né? Tem mais uma introdução e uma coletânea de preces no final. A gente está encaminhando para o primeiro quarto aqui, primeiro Olha, quarto do livro. Então, hoje, o e capítulo 7 é o que é preciso entender por pobres de espírito. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como as outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre a sua pessoa, não podem se levar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou se consentem, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo. Persuadidos de que só eles bastam para bem governá-los, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível, é um poder extra-humano. Não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo, o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espíritos e de ciência muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples.
tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aqueles que menosprezou seu poder e o que aquele se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes, que nos aproximam de Deus, e orgulho entre os vícios, que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos estudando, você falou, né? Caminhando para o primeiro um quarto aí do Evangelho e entrando, na verdade, nas bem-aventuranças. Nós estudamos do primeiro capítulo ao capítulo 6, praticamente as bases do Espiritismo ou as bases dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente vai... Eu vou sempre falando novamente isso para que a gente não perca, né? Estão todas as lives gravadas lá no YouTube, mas a ideia é, o capítulo 1, ele mostra as leis, o capítulo 2, Jesus tenta mostrar, né, a nós aqui, quando esteve na Terra, e para que fiquem esses ensinamentos, que existe vida futura, que a vida continua. O capítulo 3 mostra, né, mostra a evolução que a gente precisa fazer e mostra os locais aonde vamos encarnar e por que vamos encarnar nesses locais. O capítulo 4 ele dá um entendimento, né, da necessidade do entendimento de reencarnação, porque que existe para que se complete a evolução, para que se complete a justiça de Deus, a necessidade da reencarnação. O capítulo 5, ele fala bastante dos sofrimentos, né, entendendo, porque às vezes a gente falou bastante, né, a gente acha que a gente sofre, 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 e é só isso. Não, o sofrimento tem motivos de ser, bem explicado no capítulo 5, e o capítulo 6, que também de uma bem-aventurança que Jesus fala, do chorar, né, do ser consolado, de abrir o coração e de mostrar que a gente tem sofrimento. A partir desse capítulo, que é o capítulo 7, Jesus já vai mostrar para nós o que é que nós precisaremos fazer para alcançar o reino dos céus, né? Para que a gente complete essa evolução, para que a gente encontre um lugar melhor, há necessidade de tudo aquilo que a gente falou, de cumprimento de leis, de entendimento de vida futura, da vivência em locais, em mundos diferentes, né? Onde nós vivemos hoje no mundo que é de sofrimento, o entendimento do sofrimento não como castigo, mas do sofrimento como merecimento, né? Por estar ainda sem evolução, por estar fazendo coisas erradas, aprendendo, ser consolados de Jesus falar, né? Olha, vocês têm sofrimento sim, mas eu estou aqui para aconselhar, para consolar vocês. Mas para que tudo isso, né, modifique, para que a gente modifique, para que a gente viva em um lugar melhor, em lugares melhores, há necessidade de cumprir as leis, de aceitar na obediência daquele jugo e começar a fazer alguma coisa para nossa melhoria. O capítulo 2 do Livro dos Espíritos, aliás, parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 4, que fala de reencarnação,
ele tem uma pergunta que ele encerra a parte de reencarnação, né, da primeira parte falando de reencarnação, a pergunta 170 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: depois da reencarnação, de ter passado por vários mundos, evoluído o suficiente, o que cada um precisa evoluir, ele pergunta: em que se torna o espírito após a sua última encarnação? Passou por tudo que tinha que passar, evoluiu tudo que tinha que evoluir. Na última encarnação, né? E ele cumpriu a última, aquilo que precisava, né? Para tirar o diploma. Ele diz: em que se torna esse espírito nessa última encarnação? E a resposta dos espíritos é: espírito bem-aventurado. É um espírito puro, ou seja, um espírito bem-aventurado torna-se um espírito puro. Jesus usa o termo, né, bem-aventurado, que a gente traduzindo diz feliz. Feliz daquele que, lá atrás, que chora. Feliz daquele que tem sofrimentos, porque está mostrando que a justiça de Deus está se cumprindo, né? E agora ele começa, nessas bem-aventuranças, mostrar para nós o que é que nós, como espírito, precisaremos fazer para que nós possamos sair desse sofrimento e comecemos a melhorar a nossa vida partindo para algo melhor. Então, as pessoas vão perguntar, né? Mas o que eu faço, então? O que eu preciso fazer? Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu preciso ser um ser melhor, eu preciso ir tirando de mim aquilo que me faz mal. Então, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 vai falar das bem-aventuranças, aquilo que Jesus ofereceu para que nós pudéssemos nos melhorar. Capítulo 11 fala do amor, amor ao próximo. Capítulo 12, amor aos inimigos. Capítulo 13, entendimento de começar a auxiliar aos outros. 14, relacionado a pais e filhos. 15, entendimento claro de caridade, de auxiliar, de auxiliar, de auxiliar. Né? 16, das riquezas, de como funcionam as riquezas. Capítulo 17, sedes perfeitos, atingir a perfeição. Depois de eu aprender todas essas bem-aventuranças, de tudo que foi explicado, né? O que eu me torno um ser perfeito? O que eu preciso para um ser perfeito? Ele vai mostrar lá o que é um ser perfeito. O que faz o verdadeiro ser perfeito? Porque às vezes a gente acha, né, que é perfeito. Eu tenho, né? Eu sou melhor, eu sou bom. O que você faz de bom? E aí você vai ver, não faz nada de bom. Né? De bom daquilo que Jesus nos ensina, porque a gente acha que qualquer coisinha que a gente faz é uma maravilha, né? A gente sempre fala, né? A gente faz uma bondade que é tirar foto e mostrar para todo mundo que é bom. A primeira coisa que eu não faço quando eu for essa pessoa boa é fazer isso. Então tem muita coisa para a gente aprender, mas a partir desse capítulo, principalmente até o capítulo 17, Jesus, através dos seus ensinamentos, e Allan Kardec, através dessa formatação desses ensinamentos, vai nos mostrar o que é que nós precisamos fazer. Então, as bem-aventuranças, elas foram mostradas no capítulo 5, mas porque Jesus diz, né? Bem-aventurados os que sofrem. Ele estava dizendo, feliz daquele que sofre. Ele não está ensinando nada, aparentemente, de melhoria. Ele está falando, feliz daquele que tem o sofrimento. Então, nós vamos, a primeira coisa a fazer é entender o sofrimento. Beleza, entendi o sofrimento. Os que choram, sim, serão consolados. Beleza, já aprendi isso. E agora? Agora eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu preciso aprender o que eu posso fazer, o que eu tenho de defeito, e eu vou precisar ter essa clara certeza de que quando mostrar alguma coisa para mim, eu não preciso contar para ninguém. Mas eu preciso olhar e falar, nossa, eu me encaixo aqui. O primeiro que vem aqui, bem-aventurados os pobres de espíritos. Depois, né, os de puros de coração. Depois, os mansos e pacíficos. Depois, os misericordiosos, que é o capítulo 10. Então, as bem-aventuranças estão encaixadas no capítulo 5
E estão encaixadas a partir de agora 7, 8, 9 e 10. E aí ele começa dizendo, né? O que eu preciso entender como pobre de espírito. E a gente vai perceber que a primeira coisa que as pessoas entendem como pobre de espírito é uma pessoa ignorante. É. Uma pessoa sem conhecimento. E, na verdade, ele vai explicar aqui que não. O pobre de espírito, e, na verdade, a gente vai precisar entender, né? Em algumas traduções vai aparecer pobre em espírito. Não tem nada a ver com pobreza material, pobreza financeira, socioeconômica, não. De conhecimento também não. Pobreza de espírito. Um espírito limpo, né? Dessas coisas que atrapalham. Então a gente vai perceber, e esse capítulo ele vai falar bastante do orgulho, né? O que é um espírito pobre? Um espírito que não se acha nada em nenhum momento melhor do que ninguém, né? Então ele começa dizendo que as pessoas vão zombar deste ensinamento, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos ou em espíritos, e ele diz, né, Allan Kardec vai colocando, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entender. Então, a gente fala assim, o que o Evangelho segundo o Espiritismo faz? Né? A gente, quando começou o Evangelho, para quem tiver o Evangelho em casa, é bom. Quem não acompanhou desde o começo, a gente tem todas as lives gravadas no YouTube. Mas, assim, quem tem o Evangelho, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sempre falo, né? Convido as pessoas, até na semana passada a gente tinha falado. As pessoas às vezes falam assim, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, pegue esse Evangelho e deixe na cabeceira da cama. Leve no porta-luva do carro. Deixe na mesa de trabalho, no balcão, em algum lugar que, de vez em quando, durante o dia, você possa pegar à noite antes de dormir, de manhã, ao acordar, em alguns momentos do dia, quando as coisas, principalmente quando as coisas não estão dando certo, que as coisas estão acontecendo de forma errada, pega lá, né, com calma, lê um trechinho, a Cris está dizendo, livro de cabeceira, na minha casa na casa da minha mãe na casa do meu irmão, a gente tem ele, né, meu pai tinha, primeiro, meu pai tinha um bem velho, depois eu comprei para ele, e antes da morte dele, ele repassou para mim, de volta, mas é assim, para quê? Para que eu tenha sempre às mãos algo para eu estar lendo. Então nós vamos ver lá no comecinho do Evangelho que Allan Kardec está dizendo. Nós não vamos saber quem é a família de Jesus, quais foram os lugares que Jesus viveu, o que ele fez, os milagres, aqui no Evangelho. O que nós vamos ter no Evangelho? Só os ensinamentos de Jesus que podem nos auxiliar, né, a nos tornar melhor, a tornarmos pessoas melhores. Melhores para quem? Para mim mesmo, para minha evolução, para minha melhoria, e depois, para melhoria para os outros. Outros possam estar, como diz, recebendo de mim, e depois que eu me tornar esse espírito melhor, eu possa ser exemplo para os outros. Para que as pessoas olhem e falem assim, por que a sua vida aparentemente parece boa? Por que você está sempre sorrindo? Por que parece que você não tem problemas? Porque eu busco, nesses ensinamentos, aplicar no meu dia a dia, né? Escutar o que Jesus falou. Eu não vou ter certeza, né? Se eu vivi na época de Jesus, aonde eu estava nessa época. Mas eu tenho hoje, em minhas mãos, um livro que mostra com clareza o que quer dizer certas coisas. Então, quando algumas pessoas até tiraram sarro, né? Os espíritas criaram um evangelho só para eles. Não. Eles pegaram o evangelho de Jesus e trouxeram de uma forma que cada um possa aprender. Então, quando eu vou ler lá na Bíblia, né, no Novo Testamento, no Sermão da Montanha,
foi dito, né, foi ensinado por evangelistas, um deles aqui a gente vê que é Mateus, Mateus que viveu com Jesus, nós vamos pegar lá e vamos entender. Jesus falou de pobres de espírito. O que é pobre? É pobre porque não tem dinheiro? É pobre porque não tem inteligência? Porque a inteligência é curta? Não. Jesus está explicando que tem que ser pobres em espírito. Humilde, né? Na forma de viver, não na humildade de ter coisas, né, de pobreza, não. A simplicidade de viver, a simplicidade de olhar a vida, a simplicidade de tratar com as pessoas, a simplicidade de ver as coisas acontecendo, a simplicidade de entender Deus, a simplicidade de entender Jesus, né? Eu nunca vou esquecer uma aula de evangelho há muito tempo, lá no meu comecinho, uma pessoa entrou e ela falou assim, né? Que essas coisas de Deus, essas coisas de correr atrás de Deus, é coisa de pessoas que não têm inteligência. Eu vi isso de uma pessoa, e Allan Kardec, 18, eu vou falar 1864, eu não sei quando que ele começou, né? A gente fala assim, ele começa em 1855 a ter contato com essas coisas e lança o Livro dos Espíritos em 1857. O Evangelho segundo o Espiritismo é lançado em 1864. Então, nós vamos ter essa passagem aqui em 1864. Então, em 1864, Allan Kardec está falando, através daquilo que ele retirou dos espíritos, que as pessoas de inteligência, as pessoas que se acham mais inteligentes, acham que essas coisas de Deus, essas coisas de ser humilde, é para as pessoas sem inteligência ou com pouco conhecimento. E depois a gente vai vendo aqui, né, numa passagem que ele fala que Deus prefere mais uma pessoa que não tenha conhecimento, a gente fala esse conhecimento do mundo, esse conhecimento das disciplinas das ciências, mas que seja simples de coração, àquelas que estudaram, que têm faculdades, que têm muito conhecimento, mas se acham melhores, inclusive, do que Deus, né? Para não aceitá-lo. Por isso que muitas pessoas não aceitam Deus, porque elas têm isso, na verdade, na sua mente. A primeira coisa que você tem que... Você vai aprender algo novo, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente para você se abrir para algo novo, alguma filosofia de vida, qualquer coisa, qualquer matéria, disciplina, é, primeiro, saber que você não sabe nada, né? E a partir do momento que você não sabe nada, alguém que conheça, tem um conhecimento maior, que no caso é Jesus, né? Você tem que ser humilde e aprender com ele. Então, eu sempre dou o exemplo de mim mesmo, né? Que eu sempre falo que eu fui ateu até meus 25 e 20 e poucos anos. Por quê? Porque eu vim de uma família espírita e, assim, eu fui um dos primeiros ali que estudou, né? E eu me achava superior, porque a minha família era espírita, mas ninguém tinha estudado. Eu achava que eu conhecia mais as coisas do que as pessoas mais simples da vida. E eu tinha esse orgulho, né? Até o momento que eu passei por certas dificuldades e fui levado, né, a reconhecer que as pessoas que não tinham estudo, que eram humildes, né, perante a minha pseudo-sabedoria de ter estudado um pouco mais, conheciam muito mais do que eu na vida. E a partir do momento que eu tive esse estalo, que eu não sei que não sei nada, que eu pude começar a pesquisar e tentar aprender diversas formas, não tipo assim, já aprendi o que eles sabem que é o certo, fui procurar saber de diversas formas, diversas fontes e me encontrei aqui no Espiritismo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você não sabe nada quando você vai aprender algo, né? Não adianta você querer aprender, sei lá, medicina achando que, porque você sabe uma coisa ou outra, tudo que você vai aprender na faculdade lá tá errado porque você já sabe, você não vai aprender. A partir do momento que você é humilde, quer aprender, se informa com os seus professores, você aprende. Enquanto você acha que sabe, você não sabe nada, né? Então, eu acho que a primeira lição mesmo é a humildade. Humildade de saber que você não sabe nada. É a primeira lição.
é interessante porque Jesus, ele passa por um... A gente já leu aqui, né? Quando a gente passa lá pelo capítulo 2, né? Que Jesus fala, meu reino não é deste mundo, né? E ele está à frente de... Eles chamavam, né, de governador lá daquela região onde ele viveu, que é Pôncio Pilatos, e foi levado, né, por, vamos dizer, os principais pessoas dentro da igreja da época, da religião da época, e ele é levado para um tribunal, praticamente, né, onde eles se reuniam lá no Sinédrio, onde Jesus é levado, e todos lá são seres superiores, aparentemente, de conhecimento, né, porque Jesus, na Terra, se você olhar aonde ele nasceu, quem eram seus pais, Jesus não teve condição, né, de aprender alguma coisa. Mas a gente sabe que com 12 anos ele lia a Torá, que eram as leis lá da época que era da religião. Ele, com 12 anos, é visto perante essas pessoas lendo, né? É procurado por Nicodemos, que é um senador judeu de muito conhecimento, para buscar conhecimento espiritual. Então a gente percebe, e eu vou falar aqui, né, ontem foi Dia dos Pais, e eu sempre que posso tenho citado aqui, né, meu pai, porque eu aprendi muito com meu pai. E aí fala assim, o que meu pai teve? Um ensino até a 4ª série. Aí teve que, dentro do trabalho, aprender alguma coisa a mais para melhorar o seu ganho, né, para sustentar a família. Mas de conhecimento científico ele tinha quase nada. Mas de conhecimento de vida, principalmente disso que nós falamos aqui hoje, ele tinha muito. Ele sempre tinha uma palavra. Então a gente percebe que Nicodemos procura Jesus, sabendo que Jesus, no entendimento dele, conhecia muito de coisas espirituais. E ele, com todo o conhecimento que ele tinha na terra, como um senador judeu, com uma pessoa de conhecimento, ele foi buscar para Jesus o que é que ele precisava fazer para alcançar esse reino dos céus. Então a gente percebe que Jesus, a primeira coisa que ele ensina para nós é isso aí, que existe a vida futura, que ele veio de um lugar e que todos nós teremos que chegar lá. Mas como é que se chega lá? Né? E um dos primeiros ensinamentos é esse, eu tenho que primeiro me achar, né? Como você falou, uma palavra que foi dita por Sócrates, uma pessoa de muito conhecimento na Terra, e que, né, questionado pelas pessoas da época, ele chegou a dizer, né, só sei que nada sei. Mesmo tendo um conhecimento, e às vezes a gente quer mostrar para os outros que a gente tem um monte de conhecimento. Como diz, para o mundo espiritual isso não vale nada. A gente vai para se tornar esse espírito puro, que ele diz aqui, né? O que vai se tornar o espírito na sua última encarnação? Um bem-aventurado, um espírito puro. E o que tem esse espírito puro? Ele tem todo o conhecimento do mundo. Ele tem todo o conhecimento que é ensinado, né, nos mundos. Mas o que mais ele precisa ter é desprendido da matéria, desprendido do conhecimento do mundo, para aprisionar, para escravizar, para tirar dos outros, né? Então a gente vai perceber quantas coisas nós vamos precisar aprender para nós, né? Muito por isso que eu falo bastante, né? A gente vai às vezes na igreja, a gente vai no centro espírita, e algumas pessoas falam, eu já li o evangelho, eu já li esse livro ou aquele livro. Não importa se você leu. O que você aprendeu com ele? Beleza, aprendi alguma coisa. E o que você aplicou? Né? Então nós vamos perceber, né, nessa encarnação que nós estamos tendo, apesar da época que nós estamos vivendo, que é uma época de conhecimento, e nós temos na nossa disposição todo o conhecimento, a gente tem
a internet hoje, que a gente pode investigar, a gente pode baixar o livro que a gente quiser, a gente pode ler o livro que a gente quiser, a qualquer hora, a qualquer momento, audiolivro para escutar, né? Em vez de ler. E toda a facilidade do mundo, nós vamos perceber que de conhecimento espiritual, a gente falou no capítulo 3, que fala bastante das muitas moradas, né? Da casa do Pai, daí fala lá do progresso que o planeta Terra teve, e a gente percebe, né? Se a gente pegar o planeta Terra hoje, o progresso que esse planeta fez na parte científica, ela é muito grande. Mas daí você olha as pessoas que utilizam a internet, que utilizam o dia a dia das coisas, e você percebe o quanto nós não evoluímos nesses conceitos, nesse ensinamento, né? Nesse primeiro ensinamento, que é o primeiro das bem-aventuranças, que é o pobre de espírito, né? O quanto a gente tem a aprender com Jesus, o quantos capítulos nós vamos ter que estudar aqui no Evangelho, quantas segundas-feiras nós falaremos aqui, quantas, né, palestras precisamos assistir, quantos livros precisamos ler, quantas vidas precisaremos viver para nos tornarmos, na verdade, esse espírito puro. O quanto distante a gente está. A gente sabe que não se torna, e aqui vai falar, que não se torna do dia para a noite esse espírito puro. Precisa de muitas encarnações, mas precisa começar, como diz, né? Tirando do espírito, do ser, né? Tudo aquilo que faz mal para ele e para os outros. A primeira coisa que você tem que fazer é se abrir, né, para o aprendizado. E quando você pensa que você não sabe nada, e procurar o conhecimento, né? É o básico, é a primeira coisa. E o Sermão da Montanha, se você vê o Sermão da Montanha, que faz esses 4, 5 capítulos, né, que a gente faz na sequência aqui agora, que é bem destrinchado o sermão e bem explicado sobre a ótica espírita, né, sobre a ótica de Kardec. Ficou muito mais fácil, né, do que você pegar a palavra de Jesus, que é escrita há 2000 anos atrás, um idioma já que mal se fala, que é o hebreu, acho que nem se fala mais, se fala ali pro lado de Israel, ali para aqueles lados ali, mas é um linguajar arcaico já, para a gente trazer para o nosso tempo, né, só mesmo com uma boa interpretação, no caso aqui nem de Kardec, mas sim dos espíritos. Isso é muito importante. O Kardec, ele faz a primeira, né, ele vai recebendo dos espíritos vários ensinamentos. Então, primeiro ele questiona ali, né, no Livro dos Espíritos, fazendo as perguntas que dá, na verdade, o Livro dos Espíritos, que são 4 partes, e que depois eles tornam 4 livros, né? A primeira parte fala de Deus, a segunda fala dos Espíritos, a terceira fala do Evangelho, a quarta fala de céu e inferno, de justiça divina, né, de tribunal, tentando entender isso. E depois ele cria, né, publica mais 4 livros, e ele vai recebendo sempre informações. Então, o Evangelho ele é formado da primeira parte, o resumo do que Allan Kardec entendeu, né? Então, ele fala assim, a interpretação nas palavras é de Allan Kardec, dos ensinamentos de Jesus, através como você fala, né? A gente fala instruções dos espíritos, acho bacana o termo que você fala, né? As psicografia, aquilo que os espíritos passaram para Allan Kardec. Então, ele fala assim, Allan Kardec mastiga para nós esse ensinamento de Jesus. Apesar de Jesus ter ensinado de uma forma simples, né? Bastante simples, a gente vai perceber que a forma que foi colocada nos evangelhos nos leva a interpretar de forma diferente. Então, né, eu até brinco porque eu sei que existem pessoas, eu já ouvi isso de outras pessoas, já li matéria sobre isso, que tem pessoas que são
pobres economicamente, né, socioeconômico, e aí você vai perceber que muitas delas, a gente acha que já até falou disso, elas não querem melhorar a sua vida, seja ela intelectualmente, seja ela economicamente, porque elas entendem que se isso acontecer, né, elas vão ser tiradas do céu ou não vão para um céu por um entendimento errado deste trecho, né, dos pobres de espíritos, que algumas pessoas vão entender pobres em sentido econômico, né, e de intelectualidade. Então as pessoas não querem melhorar a vida por causa disso. Eu Então a tinha, gente fala assim, aqui eu tinha esse entendimento também, né? Eu achava que era colocado dessa maneira, né? Como se os ricos tivessem inventado isso, falado que Jesus falou, para a gente se conformar com a pobreza, né? Então, então a gente imagina, muita gente pensa dessa forma, né? Tanto os céticos que não dizem não acreditar em o que Jesus falou, porque também mal estudou, e acham que Jesus falou e falou de maneira equivocada, ou muitos acreditam que ele falou de maneira certa, mas falou que a gente tem que ser pobre para entrar no reino dos céus. E não tem nada a ver. A gente tem que ser humilde de coração. É a única explicação, né? A única exigência aí das leis de Deus. tem uma passagem, aqui no final quase já dessa parte do evangelho ali, ele diz, né, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém será admitido no mundo espiritual, no mundo melhor, sem simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, assim, não é, né, eu conheço e já conheci, a gente vai conhecer no dia a dia como as pessoas são, né? Você vai ver, você vai perceber pessoas intelectualmente, né, bastante inteligentes, muitas delas com muito dinheiro, que quando você olha, as pessoas mesmo dizem, nossa, nem parece que tem tanto dinheiro, né? Nem parece que tem tanto conhecimento. Por quê? Porque elas não querem mostrar isso, ou fazer com que isso prejudique alguém, né? Porque tem pessoas que gostam de mostrar que são melhores, que usam e abusam das pessoas mais simples, né? Pisam aquelas que têm empregados, usam, né, de forma ríspida, de xingamentos, inclusive, e tem aquelas que você fala assim, nossa, não parece, né? Por quê? Porque elas são simples de coração, são humildes em espírito, quer dizer, não é dinheiro, não é conhecimento que modifica o comportamento delas, e às vezes algumas, né? E é até interessante isso, porque quando se fala que pobres de espírito são os ignorantes, nós vamos perceber que tem pessoas que são pobres do conhecimento, da intelectualidade, e que se acham, muitas das vezes, melhores que os outros, né? Que gritam, que xingam, que tentam desfazer das outras pessoas, né? Quando ela vai a um lugar que ela necessita de o trabalho de alguém, elas acabam fazendo isso, né? É, Muitas é, de conhecimento não fazem. Abraham Lincoln, acho que foi que falou, né? Quer conhecer um homem, né? Dê poder a ele. Né? Porque às vezes a pessoa também parece ser muito humilde, porque ela tem um poder aquisitivo baixo, então ela usa da sua pseudo-humildade para conseguir algo, né? E quando essa pessoa consegue um status, ou um dinheiro a mais, ou consegue um cargo a mais, ela mostra realmente quem ela é, né? E é por isso que muitas vezes a gente não tem ainda o dom de ter a dádiva da prova da riqueza também, né? Porque a gente não tá apto ainda a ter essa superioridade material aqui na Terra e ao mesmo tempo conseguir ser humilde de coração, né? Uma coisa vai contra a outra numa pessoa não tão evoluída assim. Para você conciliar as duas coisas e conseguir superar essa prova, que é o que ter um poder aquisitivo, ter uma posição social alta e ao mesmo tempo ser humilde, né? Eu acho que é a prova mais difícil de você obter, né? Porque qualquer pessoa que tem um poder aquisitivo, qualquer pessoa não, mas a maioria das pessoas que tem um poder aquisitivo maior
a soberba, né, o orgulho floresce, né? E as pessoas realmente que são ricas e humildes, essas têm que levantar, bater palmas, porque deve ser uma prova muito difícil de você conseguir isso. O que você está falando, a gente vai encontrar no capítulo 16, que vai falar, né, da riqueza, vai falar dos cargos, né, das posições que cada um se encontram principalmente na parte de trabalho e na parte econômica. Mas a gente percebe a encarnação de cada um, né? Quando a gente começa a aprender, você vai percebendo por que as pessoas passam por algumas coisas, né? Porque as pessoas têm alguns problemas na vida e ficam buscando, né? Que nem a gente estudou no capítulo 5, por que eu sofro? Por que é assim? Por que é desse jeito? E aí você vai ver que não, né? Que nem você falou. A prova da riqueza é uma das mais difíceis de se lidar, né? Mas nós precisaremos, né, até nos tornarmos aquele espírito bem-aventurado, o espírito puro, né, na nossa última encarnação, nós vamos ter que viver todas essas coisas. E como a gente já falou, né, quando estudou ali o capítulo 4, que fala um pouco de reencarnação, a gente vai perceber o porquê, né, que as pessoas vêm de um jeito, outras vêm de outro, e as pessoas falam, mas por que nem todo mundo é rico, né? A gente sabe que não pode. Por que todos tem aqueles que sofrem? A gente sabe por que sofrem. Por quê? Porque numa encarnação, né, usou e abusou muitas delas de poder. A gente sabe que aparece muito nos centros espíritas, né, essa parte dos espíritos que foram escravos e os espíritos daqueles que abusaram e judiaram, né, desses escravizados, vamos dizer assim. E depois a gente não sabe por que muda, né? Porque a pessoa vem, às vezes, numa situação tão difícil, sofrendo tanto, com doenças, com dificuldade, né? Com defeitos físicos, né? Deficiência mental, dando a impressão que Deus é um ser carrasco, né? Que cria as pessoas daquele jeito. Não. Se a gente olhar dessa forma, quando a gente começa a estudar e entender que Deus é bom e que Deus é justo, essas coisas só vão acontecer e estão acontecendo porque as pessoas devem, né? E ao invés, às vezes, de modificarem e de melhorarem isso, elas acabam, né, tornando essa encarnação difícil, mais difícil ainda. Ou seja, ao invés de consertar a reencarnação tomando o rumo certo, elas continuam ainda fazendo errado, e aí a gente fala assim, quantas encarnações precisarão viver? Então, quando a gente começa a aprender, quando a gente começa a estudar, né, e quando a gente começa a colocar, a gente percebe que a gente tem um poder na mão, ou nas mãos, de modificar o nosso destino, vamos dizer, entre aspas, né, de modificar a nossa forma. Por que a vida está difícil? Está difícil porque a gente deve, beleza? Já aprendi isso. E agora? Agora vamos começar a consertar, né? Vamos começar a tirar lá da frente coisas piores. Vamos ir diminuindo a carga e tirando do caminho os problemas, ao invés de arrumar mais problemas que a gente percebe que muitas pessoas fazem. Então, essa ideia de Jesus, Jesus sabe, né, pelo seu conhecimento na sua encarnação aqui na Terra, que ele veio para um lugar de sofrimento. Ele veio para um lugar onde as pessoas sofrem, e ele sabia claramente disso. Mas o que ele oferece? Ele oferece ele, né, como um ser. Vem cá, né, me dá um abraço, que eu sei quanto é difícil, mas vamos entender o porquê você está passando por isso e começar a melhorar. Eu não posso fazer nada por você se você não quiser. Eu não posso tirar o seu sofrimento, mas eu posso ajudar você a sair desse sofrimento. Eu posso ajudar você a começar a pensar de forma diferente para modificar o que está acontecendo na sua vida. Ao invés de você ficar aí, né, patinando, né, parado, estacionado, vamos sair disso, né? Eu estou aqui, pega o meu ensinamento, receba a minha intuição, receba os meus ensinamentos e comece você mesmo a sair disso. Eu te ajudo.
Eu estou aqui para isso, mas tirar o seu sofrimento eu não posso. Não vai tirar, ele não vai tirar a gente do buraco, mas vai dar um mapa para você sair dele, né? E eu acho que Sim, hoje a gente tem uma vantagem muito grande dos povos antigos, né? Que hoje a gente tem todo conhecimento, igual você falou, né? Hoje aqui a gente está com 20 pessoas na live, assim, não só a live, mas a internet, hoje, os livros, hoje é muito fácil você ter acesso à informação, mas basta querer. E antigamente não, antigamente você aprendia meio que na raça mesmo, dando cabeçada mesmo, né? Ou você vinha em alguma família que tinha algum conhecimento e você tinha que ter a mente aberta, né, ter uma humildade de coração para você aprender com os mais antigos, ou você aprender dando cabeçada. Eu acho que a partir de agora, a evolução nossa vai ser muito mais rápida, porque a partir do momento que você tem um conhecimento, para colocar em prática, é muito mais fácil do que você colocar em prática sem conhecer nada, né? Imagine você aprendendo uma profissão, aprendendo uma medicina, errando e acertando, do que você aprender uma medicina fazendo a faculdade, fazendo todos os cursos, todas as matérias. É muito mais fácil. Então, a partir de agora, eu acho que a evolução da humanidade vai ser muito mais rápida. O que eu penso, né? Embora muita gente discorde, acho que o mundo está indo para trás, eu tenho uma visão mais otimista disso aí, né? Eu acho que daqui para frente o mundo cada vez... É claro que, né, com essa mídia que a gente tem, com a internet, as coisas, as informações ruins chegam muito mais rápido. Mas o mundo está evoluindo de uma maneira muito, muito grande, eu acho. Então, a humanidade em si vai melhorar de uma maneira muito mais rápida, eu acho. o que atrapalha bastante ainda é a preguiça, né, das pessoas, né? É, E um pouquinho de orgulho, um pouquinho não, né? Orgulho bastante de se achar melhor, né? Que sabe tudo. E a gente conversava no meu trabalho, eu sempre agradeço, né? Que a gente tem lá pessoas de religiões diferentes, como a gente brinca também, que pensam diferentes, mas que sentam e conversam, que vão buscar, né? Eu sempre falo aqui, você também fala, né? O que a gente fala aqui não é nosso, né? Lógico que tem algum comentário ou outro que a gente coloca, mas o ensinamento não é nosso. Como Kardec diz que o ensinamento não é dele, né? De Jesus e dos Espíritos. Mas o que a gente faz, na verdade, é isso, né? É trazer esse ensinamento. Mas não precisa você aceitar, o Oswaldo disse, o Fábio disse, né? Kardec disse, né? Vamos ver o que Jesus disse, né? Quem é Jesus primeiro? Jesus é o ser mais evoluído que esteve na Terra, beleza. Ele sabe alguma coisa? Com certeza. O que ele disse? Ele disse que eu tenho que ser humilde. Então, por que eu vou querer ser orgulhoso, vou querer pisar nos outros, vou querer ficar aqui martelando esse entendimento se ele está falando lá que seja puro do coração, livre, né? Seja simples, seja humilde, saia disso, né? Dessa mesmice. Eu sempre falo, sua vida tá boa, segue do jeito que tá. Mas se ela não está boa, você não está contente, vamos ver o que está acontecendo, vamos procurar pessoas, vamos estudar. Então, vou buscar ali, vou buscar lá, ao invés de eu ficar aqui martelando a mesma coisa, né, a mesma conversinha, os mesmos probleminhas, né? Tem, como você falou, não tem só a internet, tem pessoas também, né, quando você procura no lugar certo, quando você quer de verdade, tem pessoas para ajudar a gente a crescer, né? é. A gente Não usar a live, não usar o espiritismo como a única fonte de aprendizado, né? E sim uma das fontes. Eu mesmo sempre estou assistindo Padre Fábio de Mello, assisto a Monja Coen, assisto diversas fontes diferentes, não só do Espiritismo, porque na verdade tudo converge para a mesma coisa, que é o que Cristo falou, né? O que Buda, né? Todos os grandes pensadores, né, da passado da humanidade, alguma coisa você consegue tirar de bom. Eu gosto disso aqui, então, e eu estudei bastante isso aqui, e você também, né? Então a gente gosta de falar disso aqui, mas não use como a única fonte de informação, nem deve, né? A gente faz, tenta fazer as pessoas pensarem e aprenderem por si só, né? E não como que nem gado, né? Que nem ovelha, que o pastor comanda a ovelha vai onde o pastor manda, né? Não, a gente quer que as pessoas aprendam por si só, né? E mesmo que não concorde com o que a gente fale, né? Tenta ir atrás e
achar uma perspectiva mais plausível, né? Eu lembro que quando eu fazia o evangelho com você, eu fazia isso, né? Você falava, eu às vezes não concordava, procurava saber, me informava, e quando vinha você me convencia. E que me convencia com o espiritismo. Então foi por aí que eu me tornei espírita de verdade. Então, é o que você está falando. Se você for procurar, né, todos os pensadores da época, as pessoas de maior conhecimento, as pessoas mais bondosas que viveram na Terra, elas vão estar sempre falando a mesma coisa, né? Né? Doação, idade, melhoria na forma de ser, né? Tratar as pessoas de forma boa, amar de verdade, né? Fazer a caridade, não a caridade só do dinheiro, a caridade do ouvir, a caridade do aconselhar, a caridade de, né? Vem aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos, né, buscar um auxílio, mas sempre entendendo, e o que a gente precisa sempre estar mostrando é que eu posso ajudar, eu posso dar um dinheiro, eu posso dar um alimento, mas a pessoa não pode ficar a vida inteira nisso, Não. sempre sofrendo, sempre a vida difícil. Uma hora a gente tem que sair disso, e a gente só sai disso, como você falou, com a busca do conhecimento. Né? Eu não preciso ter o conhecimento, mas eu preciso ter pessoas ou locais aonde eu absorva isso. Né? É. Não, eu não sei ler, eu não sei escrever, beleza, mas eu posso ouvir. Né? Mesmo as que não ouvem, têm hoje a facilidade de ter a forma de obter esse conhecimento, as que não enxergam. Então a gente fala assim, a gente é privilegiado de Com tudo que a certeza. gente tem. E como você falou, basta eu procurar no lugar certo, basta eu querer sair, né? Se eu continuar, ficar ali, martelando as mesmas coisas, a mesma forma de ser, a ignorância, não a ignorância do conhecimento, mas a ignorância de não querer, né? Escutar alguém, a ignorância de eu sou melhor, né? Eu posso, só eu sei, aí não sai mesmo, né? Então, a gente fala assim, a simplicidade é sempre tem alguém que sabe mais do que eu. E mesmo eu não sabendo tudo, eu tenho alguma coisa para ensinar, para passar para alguém que sabe menos do que eu, né? Então isso tem bastante. Porque o pessoal tem preguiça de pensar, né? O pessoal fala assim, eu não tenho opinião sobre tal coisa, então eu vou escutar, sei lá, o padre Fábio de Mello. O que ele falar, eu vou concordar e vou replicar o que ele falar, porque eu acho que ele fala bem, eu acho que ele é o bom. Né? Eu vou falar o que o Oswaldo fala, porque ele fala bem, eu acho que... Então eu vou replicar, não vou nem pensar se está certo ou errado, minha opinião é dele. Né? Em política, as pessoas fazem muito isso, né? Gostam de sei lá, gostam da Jovem Pan, escutam o que a Jovem Pan fala e a opinião delas é aquela ali, porque eles gostam do jeito que aquela mídia faz aquela opinião deles e aquilo vira uma verdade. E não, né? A gente tem que analisar as diversas fontes e fazer a sua própria verdade, a sua própria opinião própria, né? Aqui muita gente tem preguiça de pensar nisso e acaba não estudando e acaba seguindo certo indivíduo, certa ideia e vai naquilo, porque acha que aquilo é o certo sem nem Aí, pensar, sem saber o que é certo mesmo. aí eu falo assim, eu ouço, né? A gente vai perceber assim, principalmente para nós aqui no Brasil, né? A gente tem como base a religião cristã, né? Mas eu não posso pegar a religião pelas pessoas que estão na religião. Eu tenho que pegar a religião pelo líder maior que teve, né, que passou esse ensinamento. Quem é? É Jesus, o É, Cristo. O que ele ensinou? Não é o que o pastor está falando, não é, é o que eu estou falando. Vou lá ver o que ele disse de verdade. E é, como a gente disse aqui, tem certas coisas que ele disse que você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você consegue trazer a interpretação para você. Né? Por isso que você não pode ficar preso a uma pessoa só. Ensinamento de Jesus. Mas a interpretação, vamos ver como que como você falou, como que o Padre Melo, né, fala sobre isso. Como que o outro lá, líder religioso, fala. E depois você faz um compêndio, e lógico que você tem que ter uma base, né? é isso. A base sua tem que ser aquilo que a maioria fala, aqueles que de conhecimento falam. Então, né, dá para se buscar
O que a gente não pode é ficar preso a uma coisinha só, né? Ou achar que está tudo certo ou que eu já sei tudo, né? Dá para buscar bastante coisa e a gente vai. Hoje foi nesse é só a entrada desse capítulo, nós vamos falar bastante de orgulho, humildade, né? De ser menos, né? Como diz aquele que a palavra que Jesus diz, né? Aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será exaltado. Por quê? Porque tem a ver com isso. E nós vamos, né, nesse capítulo ainda falar bastante disso. Isso aí. Vamos encerrar, Oswaldo? Vamos lá. Só rapidinho. Deixa eu só pegar aqui que acho que a Adriana Adriana não ficou até o final, né? Se o celular dela descarregou, mas ela pediu oração, né, para uma pessoa que Marcela. desencarnou e para toda a família. Isso. Sim. Vamos lá, então. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender e que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, essas correntes que nos auxiliam, né, que possam auxiliar essa irmãzinha que desencarnou há pouco tempo, que possam auxiliar os seus familiares, que possam auxiliar a cada um de nós, visitando o recinto de cada um, todos esses participantes dessa live, todos os familiares, todos aqueles aos quais nós elevamos o nosso pensamento, que cada um eleve o seu pensamento a um ente querido, a um ser que esteja passando por uma dificuldade, que esteja necessitando de ajuda, que essas correntes nessa noite que nos auxiliam possam auxiliar a todos, a cada um de nós, naquilo que for permitido por Deus e Jesus. E as correntes médicas do espaço, as correntes médicas, correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós. E assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim
agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, até 7h30 da noite, segunda-feira que vem. Boa Que noite, assim Clóvis. seja. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Gratidão a todos. Amém. Que assim Amém, que seja. assim seja.